Dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 8 de fevereiro nós vamos meditar de Números capítulo 11 a Números capítulo 14, e nós vamos ver que no capítulo 11 começa uma série de murmuração. Sabe o que é murmuração? Reclamação. E nós vamos ver como Deus se comporta diante da murmuração e da reclamação do homem, O texto fala aqui que Moisés, o povo começou a reclamar, da situação, e o Senhor ouviu. Então a ira do Senhor se acendeu e ele enviou fogo que ardeu, e na verdade devorou alguns que viviam na extremidade do acampamento. O povo gritou, pediu ajuda a Moisés, e quando ele orou o Senhor, o fogo se apagou, E aí chamaram aquele lugar de Tabera. O povo não devia ter aprendido? Pois é, não aprenderam. E logo em seguida nós podemos ver que um bando de estrangeiros. Por que estrangeiros? Porque quando eles saíram do Egito, não saiu só o israelita. Muitos do Egito, quando viram aquele poder do Deus de Israel, também resolveram acompanhá-los, Então saíram do Egito e acompanharam o povo de Israel. Muitos povos, que estavam ali no Egito, que eram do Egito, outros estrangeiros, saíram junto com o povo de Israel. Então começa esse bando de estrangeiro que vivia com os israelitas, começaram a desejar imensamente e intensamente a comida do Egito. E o povo de Israel começou também a se queixar. Já viu aquela história que uma laranja podre no cesto apodrece os demais? Pois é, aqui o próprio povo de Israel começou também a reclamar, a se queixar, a murmurar, dizendo: se tivéssemos carne para comer, que saudade dos peixes que comiam de graça no Egito. Também tínhamos pepinos, melões, alho poró. E aí eles começam a dizer as comidas deliciosas. Se nós pudéssemos voltar, seria bom nós estarmos de volta no Egito. E a verdade é que eles também reclamaram do maná, porque só tinha maná para comer. Olha que ingratidão desse povo. E aí o texto fala, que o maná ele era triturado e fazia-se pães, usava-se ali azeite, e o maná tinha gosto de massa folhada com azeite, ou massa folhada com mel. Nós vimos um outro texto, E eles reclamavam desse alimento que o próprio Deus tinha dado a eles. E aí o texto fala que Moisés ouviu essas famílias reclamando, sabe? E se instaurou uma reclamação e uma murmuração total em todo o acampamento, que levou Moisés ao limite das suas emoções. Olha só, e ele diz assim: por que me tratas o teu servo com tanta crueldade, Deus? Tem misericórdia de mim. O que eu fiz para merecer o peso todo desse povo? Por acaso eu gerei e dei à luz esse povo? Por que pedes para mim carregá-lo nos braços como uma mãe que carrega um bebê que mama? Como levarei a terra que juraste aos teus antepassados? Onde conseguirei carne para todo esse povo? Eles vêm até mim e reclamam, dizendo: dai-me carne, sozinho eu não sou capaz de carregar este povo, o peso é demais, olha, eu prefiro morrer. Olha que extremo Moisés chegou. E aí Deus olha para aquela exaustão emocional de Moisés, e aí Deus diz para ele: olha, reúna diante de mim 70 homens reconhecidos como autoridade e líderes sobre Israel. E aí ele juntou todo esse povo, e Deus desceu, e o espírito que estava sobre Moisés foi colocado também sobre esses homens, a fim de que eles dividissem o peso do povo, para que Moisés não o carregasse sozinho, E aí Moisés chega e diz para o povo: olha, santifique-se, porque Deus trará carne para vocês.
Até Moisés pensa, meu Deus, da onde vai vir carne para todo esse povo? Nem os nossos rebanhos é capaz de suprir. Deus diz, não vai ser um dia só não, nem 2, nem 3. Eu vou mandar carne para esse povo. E o final do capítulo 11, no versículo 31, diz que o Senhor mandou um vento e trouxe cordonice de um lado do mar, fez voar baixo por todo o acampamento, numa área de vários quilômetros, em todas as direções, a uma altura de quase 1 metro do chão. E eles começaram a recolher essas cordonizes, essas codornas, né? E era carne em abundância, que eles comiam, diz que estava com a boca cheia de carne, quando a ira do Senhor se acendeu sobre este povo, né? E eles sofreram uma praga terrível vindo sobre eles. E aí nós pensamos, pronto, agora todo mundo aprendeu a lição. Que nada. No capítulo 12, nós temos um episódio de Miriam e Arão. Isso mesmo, os 2 irmãos de Moisés. Sabe o que eles disseram? Toda a crítica deles era porque Moisés tinha casado com uma mulher cuxita, ou seja, uma mulher que não era do mesmo povo dele. Mas lembra, Moisés fugiu do Egito e foi parar em Midian. Lá ele foi abrigado por Jetro. Jetro tinha filhas e ele casou, né, com uma das filhas de Jetro. Agora, passado tanto tempo, Arão e Miriam começam a criticar Moisés por causa desse casamento dele. Olha que coisa horrível, né? Os da própria casa dele, ao invés de Moisés ser acolhido, Moisés foi apontado e julgado pelos próprios irmãos. E aí eles começaram a dizer, acaso o Senhor fala apenas por meio de Moisés? Também não falou por meio de nós? O Senhor ouviu isso e Moisés era muito humilde, mais que qualquer pessoa da terra. E aí, sabe o que aconteceu? Deus tomou as dores de Moisés, isso mesmo. Deus mandou que eles fossem à tenda do encontro, os 3. E aí, eles foram para lá e o Senhor desceu numa coluna e falou na tenda do encontro. Arão e Miriam, ele chamou, os 2 se aproximaram e o Senhor lhes disse, ouçam o que eu vou dizer. Se houver profeta entre vocês, eu, o Senhor, me revelarei em visões. Falarei com ele em sonhos. Não é assim, porém, com o meu servo Moisés. Ele tem sido fiel. Toda a minha casa, falo com ele face a face. E aí disse que a ira do Senhor se acendeu, ele se retirou, mas quando ele se retira, Miriam está leprosa. Arão e Miriam entram em desespero e pedem para que Moisés clame por eles, para que Deus tenha misericórdia. Moisés clama, Miriam fica 7 dias afastada porque se tornou imunda, fora do arraial e, enfim, Deus ouve a oração de Moisés e Miriam torna a ficar boa novamente, livre da lepra. Quando chegamos no capítulo 13, nós temos a expedição, né, para reconhecimento da terra de Canaã. Foi separado 12 homens, entre eles nós temos Caleb, que era o capitão aí da terra de Judá, e temos de Efraim, Oséias, que é chamado por Moisés de Josué, tá? Então vai esses 12 homens espiar a terra. E aí, quando chegaram, cortaram o ramo de cachos de uva, que era 2 pessoas para carregar. Ele diz que eles levaram também amostras de romã, figos, né? E aí, quando eles chegam com o relatório da missão, olha só, eles inflamam o povo dizendo, este é o relatório que der. Entramos na terra ao qual você nos enviou e de fato é uma terra que produz leite com muita fartura. Aqui estão os frutos que há nela. Contudo, o povo que vive ali é poderoso e seus cidadãos são grandes, fortificados, são descendentes de Enaquel, ou seja, gigantes, né?
Amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do litoral do Jordão, e Caleb tentou acalmar o povo, né, dizendo para eles: vamos, Deus com certeza vai nos dar essa terra. Mas a maioria, 10 dos homens disseram: não podemos enfrentá-los, são mais fortes que nós. Então espalharam entre os israelitas um relatório negativo sobre a terra. Sabe o que o povo fez? Começou a chorar. Diz que toda a comunidade começou a chorar em voz alta e continuou em prantos a noite toda. Imagina aquela multidão de gente chorando, né? E disse que não seria melhor nós voltarmos para o Egito. Não, vamos escolher um novo líder. Moisés, ele está nos fazendo enfrentar isso. Nós vamos morrer, vamos ser levados escravo, vamos voltar para o Egito, vamos levantar um outro homem que possa nos guiar. Gente, foi uma ladainha, um chororô, uma confusão, né? Josué e Caleb tentaram acalmar, e a confusão estava geral, que Josué e Caleb rasgaram as vestes deles, de tão transtornado que eles ficaram, e a ira do Senhor veio sobre o povo, né? E aí, por mais que eles dissessem: Deus é conosco, o povo se acalme, nada acalmava esse povo. E aí disse que a presença gloriosa do Senhor apareceu na tenda do encontro, todos os israelitas, e o Senhor disse a Moisés: até quando esse povo me tratará com desprezo? Será que nunca confiarão em mim, mesmo depois de todos os sinais que realizei entre eles? E eu os deserdarei e destruirei com uma praga. E aí Moisés clama a Deus por misericórdia, para que não destruísse o povo. E Deus disse: Moisés, chega, esses daí jamais verão a terra prometida. Uma próxima geração. Dessa geração, Moisés, só Josué e Caleb vão entrar. Todos os outros morrerão no deserto. Somente os filhos deles viverão aquilo que eu prometi. Muito triste isso, não é? E quantas vezes deixamos de acreditar nas promessas de Deus? Julgamos as circunstâncias mais poderosas do que o nosso Deus, né? E muitas vezes perdemos de usufruir de bênçãos que foram prometidas por falta da nossa confiança em Deus. Deixa eu orar por você. Senhor, queremos nos colocar na tua presença. Queremos, papai, colocar o nosso coração diante de ti, Deus. Pai, nós queremos, tirar fora de nós toda incredulidade. Queremos confiar em ti, porque fiel é o Deus que nos prometeu, Senhor. Independente da circunstância, confiamos a ti tudo que somos e tudo que temos. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.